Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que tenham passado uma semana boa. E hoje nós temos o episódio de número 53 do nosso podcast e nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito relevante, que é a economia do trabalho. Mas a surpresa de hoje não é o tema, mas sim que nós teremos convidados especiais. E o primeiro convidado especial é o de sempre, né, gente? O membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina. Eu achei que eu ia ficar de fora dessa vez. Achei até que você tinha esquecido de mim, mas muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. Para vocês que estão nos ouvindo, nossos amigos e amigas, queridos e queridas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança. Cuidado na estrada, é sempre bom, né? Use a sua máscara, álcool em gel, porque o corona tá aí, né? E a vacina nem tanto, mas tá chegando. Bem, se cuide, a gente agradece imensamente a sua audiência, seja lá onde você estiver, nos 5 continentes que nos acompanham, nos 33 países. Aqui que é o nosso Educação Financeira para a Vida. Muito obrigada, Augusto, por essa recepção também maravilhosa. E agora está na hora da gente apresentar a nossa convidada especial de hoje. Bom, ela é docente do curso de Ciências Econômicas da UniOeste de Cascavel. UniOeste é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E ela é também especialista em mercado de trabalho. Seja bem-vinda, professora Rosângela Maria Pontilli. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, queridos ouvintes da Educação Financeira para a Vida, e os dois chegaram no quarto. Gente, convidados extras especiais, gente. As crianças também vão participar. Não tem problema, a criançada vai falar o seu dialeto do blá blá blá. Professora, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que, para que os nossos ouvintes saibam, você tem 2 crianças lindas, maravilhosas. Tem também a Letícia, tem 3 filhos maravilhosos e tem os babies, né? E é assim, né, gente? É a vida da gente. Mas é isso mesmo. Pode deixar eles participarem e vamos em frente. Prof, seja muito bem-vinda ao FV, viu? Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Eu também estou feliz de estar aqui. É um grande prazer. Feliz com esse convite. E na expectativa de um bate-papo maravilhoso entre nós. Perfeito. Bom, gente, para começar, então, existem algumas pessoas tem algumas dúvidas. Olha, Ana, mas esse dia do trabalho é dia do trabalhador? Da onde ele surgiu? Como começou? Então a gente vai fazer uma breve retomada histórica, tá? Esse dia, ele existe por causa de uma grande greve de trabalhadores que teve em 1886, no século XIX ainda, tá? Na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, os trabalhadores eles estavam reivindicando uma jornada de 8 horas de trabalho, que é a nossa jornada de hoje, né? E aí, esse dia, 1º de maio, foi o dia dessa greve, entrou para a história como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Então, chamar de Dia do Trabalho, Dia dos Trabalhadores, varia de um país para o outro, tá? Mas é um feriado aí, uma data internacional. E no Brasil, embora a gente tenha muitos registros de manifestações dos operários ali no fim do século XIX, nesse período, essa data só foi oficializada em 1924, quando a gente tinha como presidente um cara chamado Arthur Bernardes, tá? Mas o que acontece é que mesmo que o Arthur tenha dito, olha, dia 1º é o dia do trabalho, essa data só assim se popularizou depois no governo do Getúlio Vargas. A gente vai falar um pouquinho rapidão sobre isso, só para contextualizar o pessoal, né? Então,
Getúlio Vargas, mais tarde, ele falou, olha, essa data é muito importante e a gente precisa fazer aí algo para que seja relembrado. E aí, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. Então, só a partir deste período é que essa data começou a ter mais força e expressividade aqui no Brasil, tá? Teve um decreto de muitos artigos para trazer direitos. Então, jornada de trabalho, férias, segurança do trabalho, enfim, vários direitos que os trabalhadores têm hoje aqui no Brasil, né, Augusto? Exatamente, Ana. Que bom essa contextualização, bom para nós, para os nossos ouvintes, para a gente saber, não é só mais um feriadão, né? É um dia de luta, um dia histórico, uma data muito importante. E nós queremos ouvir da professora um pouco do seu relato. Como você enxerga essa data especial, né, de luta dos trabalhadores, de homens e mulheres que lutaram por direitos, por dignidade, por trabalho decente e digno, por proteção, seguridade social? E começando assim, fazer um comentário, professora, o que a senhora percebe dessa data, né? Essa data, ela é considerada muito importante para as diversas classes sindicais do Brasil, porque os sindicatos, eles costumam travar uma luta cotidiana em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa de melhores condições de trabalho para os trabalhadores, e de tempos em tempos, essa data ela fica menos evidente para esses trabalhadores, ou muito mais evidente e considerada como um dia de luta, um dia de extrema importância. Nesse momento histórico do Brasil, essa data é muito importante, porque nós estamos vivendo um período de perda de direitos essenciais dos trabalhadores, mudanças recentes na CLT, alterações na Constituição brasileira, alterações em diversas leis, diversos regimentos que conduzem aí o modo de trabalho de servidores públicos, sejam eles estaduais, dos diversos estados brasileiros ou federais, ou até municipais, né? E o dia de ontem, agora eu fiquei na dúvida se podia falar dia de ontem, tá? Pode sim, claro. Pode sim, professora. Então tá. Estamos gravando dia 2, gente. O dia 1º de maio de 2021, ele foi de uma importância extremamente grande para todas as classes sindicais do Brasil. Foram feitas atividades em praticamente todo o país. Alguns sindicatos fizeram atividades de solidariedade, de arrecadação de alimentos para famílias vulneráveis. Outros sindicatos transformaram esse dia em um dia de reflexão, em um dia de marcha para a luta, né? Sim. E através de lives, através de comunicados, através de colocação de faixas, de outdoors. E é claro que isso tudo foi feito em conjunto com o pedido pela vacina já gratuita e para todos, que tem sido aí a grande solicitação de todos os trabalhadores brasileiros. O que a gente mais precisa hoje, né, professor e ouvintes, é que essa vacina esteja gratuita e disponível para todos nós brasileiros, aliás, todas as pessoas do mundo, né, o que nós mais precisamos. E olha que importante, ouvinte, essa colocação da professora Rosângela, que a gente se lembre que esse dia não é só um feriado para os trabalhadores descansarem porque trabalharam muito, não. É um dia de reflexão, um dia importante para lembrar a luta que esses trabalhadores tiveram para garantir e manter direitos que hoje, infelizmente, lhes estão sendo tirados. Agora nós temos que lutar para que os direitos não sejam tirados. Então já teve a luta para que eles fossem conquistados e agora a gente vive um outro momento muito difícil, infelizmente, aqui no Brasil, né? E agora, para continuar, eu queria que a professora Rosângela contasse um pouco para os nossos ouvintes sobre a história dela, a trajetória de vida dela na comunidade, como ela foi parar
no curso de economia e como é que se apaixonou assim por essa área da economia do trabalho? A área da economia do trabalho, ela entra para a minha vida só depois que eu estava fazendo o mestrado em economia. Mas lá no curso de economia, eu fiz a graduação em economia, eu concluí em 1997, estudei pela UniOeste, campus de Toledo. Na ocasião, a UniOeste estava transitando da condição de faculdade para a condição de universidade. O meu curso viveu exatamente esse período de transição. Nossa. E é claro que as condições, né, de estrutura física e acadêmica ainda estavam sendo construídas, né? Mesmo com essas condições sendo construídas, eu me apaixonei pelo ambiente universitário. Eu amava. Olha só. Na época a gente não falava universidade, né? A gente falava faculdade. E eu amava estar na faculdade. Gente, eu dizia o tempo todo, eu queria ficar aqui o dia inteiro, eu não queria sair daqui para nada. Eu queria viver, respirar isso daqui. Para mim, aquele ambiente, os debates que aconteciam no curso de graduação, as reflexões que aconteciam, iam sempre me encantando cada vez mais e me tornando cada vez mais apaixonada. Na época, nós não tínhamos as redes sociais do modo como temos hoje, e o nosso local de obter informações e trocar informações era a biblioteca da universidade. Eu vivia naquela biblioteca, eu conhecia todos os materiais, todos os livros, eu estava sempre verificando o que tinha chegado de novo, eu lia muito, os livros que os professores recomendavam, eu li todos. Professora super estudiosa, gente. Era recomendado pelo professor, então era bom. Eu ia lá, procurava o livro e fazia a leitura daquele livro. Sim. É isso aí. Só que um outro detalhe é pelo fato de ser uma universidade ainda nascente, né? Ela era nascente naquela época. Então, não tinha muito o hábito da iniciação científica, o hábito de colocar alunos como monitores. Quando tudo isso começou, eu já estava no 4º ano do meu curso superior. Né? E daí, no final. Daí os professores queriam um aluno de iniciação científica do 2º, do 1º ano. Sim. Então, mas ainda assim, essa paixão pela universidade, ela continuou a existir dentro de mim. E foi no último ano, com o meu orientador de monografia, que eu fui entender como funcionava para fazer um mestrado, né? Que daí ele explicou tudo para mim, que se eu quisesse continuar no ambiente universitário, eu poderia ser professora, então eu teria que fazer o mestrado. E daí começou, então, a minha trajetória na direção do mestrado. Ter curso de inglês, porque era essencial, né? Melhorar muito, muito, muito o meu inglês, que naquela época não é muito bom, naquela época era muito pior. Aí, fazer o curso de inglês, eu fiz uma pós-graduação, fiz uma licenciatura em matemática, porque ajudaria a melhorar o currículo. Aí esse professor me orientou a respeito de publicações, que eu deveria publicar em eventos, publicar em congressos. Nós transformamos a minha monografia em um artigo, ela foi publicada em uma revista científica, né? Mas vejam que tudo isso eu comecei no último ano. Nossa! Então, no último ano da faculdade ali, da graduação. Então não foi logo de imediato que eu passei no mestrado, né? Eu consegui passar... Surgiu essa paixão. Eu consegui passar em um programa de mestrado em 2001, iniciei o meu mestrado em 2002, mestrado em Economia Aplicada, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é um campus da USP. Olha só! Fica em Piracicaba, no estado de São Paulo. Show de bola! Daí lá de novo, né? Sempre os orientadores, quem está no mundo acadêmico, os orientadores acabam sendo os responsáveis por grande parte da nossa trajetória, né? Sim. Aí lá a minha orientadora, professora Ana Lúcia Cassufi,
apresentou para mim a possibilidade de trabalhar um tema dentro da teoria do capital humano. E daí era ingressar na área de pesquisa dela, né? Teoria do capital humano, trabalhar com base de dados, aprender a manipular base de dados, aprender a extrair esses dados, analisar, transformar em estatística e assim sucessivamente. Daí ela foi me colocando nos projetos dela e eu fui aprendendo e comecei a fazer e daí adotei para mim essa área, né? Porque a teoria do capital humano ela está dentro da área de economia do trabalho. Né? Quando eu me dei conta, eu estava extraindo estatísticas de mercado de trabalho, comparando com estatísticas de IBGE, elaborando meus próprios boletins de mercado de trabalho, junto com colegas de profissão. Olha só, gente, que legal. Aí foi só crescendo, né? Porque quando as pessoas perceberam que eu tinha essa habilidade para extrair dados, né? Que extrair dados não é uma coisa simples. Nem aí um pouco. Eu comecei a ser convidada para participar de vários projetos. E eu sempre participava desses projetos na condição da pessoa que estaria extraindo os dados e entregando as tabelas com as estatísticas para os outros colegas ajudarem na análise. Aí, em 2005, eu concluí o mestrado e em 2004 eu já tinha começado a trabalhar como a gente chama de professor colaborador, né? É o professor que começa a lecionar em um curso de ensino superior e não é concursado. Ele tem um contrato temporário. E eu comecei nessa função na Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, Paraná. Aqui no Paranazão. Então, essa faculdade hoje ela também é um campus universitário da Unespar, que é a Universidade Estadual Paranaense. Isso mesmo. E daí eu comecei lá como colaboradora em 2004 e em 2006, após ter concluído o meu mestrado, eu passei no concurso e a partir de então me tornei uma docente servidora pública do estado do Paraná, docente de ensino superior. Olha, gente, que trajetória linda, hein? Muita dedicação, muito estudo, né, professora? Muito, muito estudo. E passar em um concurso não é fácil, sabe? Quando a gente conversa assim, com colegas, né, que hoje também estão concursados, estão com a sua carreira já iniciada e caminhando, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre as experiências que nós vivemos até chegar a um concurso, né? E conseguir passar nesse concurso. Porque antes disso eu fiz muitos outros concursos. Eu fiz, olha, é aquela coisa, né? Me formei em economia, o que eu quero, né? Além de querer me manter no ambiente universitário, que era a meta principal, você também não pode olhar só para uma direção, né? A gente tem que imaginar as outras possibilidades, né? E daí, nessas possibilidades, eu fiz concurso para o Tribunal de Contas da União, concurso para o Banco do Brasil, Banco Nacional do Brasil. Olha só. Não, eu era uma concurseira, eu fiz muitos concursos. Concurseira de plantão, gente, adorei. Sim. Bom, eu fiz concurso para economista da Copel. Daí, assim, o meu mestrado ele fez uma grande diferença na minha vida, sabe? O conhecimento que eu desenvolvi no mestrado. Porque quando eu estava para concluir o mestrado, todos os concursos que eu fiz, eu passei. Então, eu passei para economista da Copel, passei para economista do IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, e passei também como docente de ensino superior. E o mais interessante é que eu fui chamada para todos eles, né? Em momentos diferentes, mas o IPARDES e o trabalho como docente foi muito próximo, muito próximo. Eu não tinha assinado ainda o meu contrato na FECILCAN naquela época, né? E fui chamada pelo IPARDES. E daí? E agora, o que fazer, gente? Porque IPARDES também, muitos economistas têm o sonho de trabalhar no IPARDES, né? Sim. Que é o Instituto do Paraná que faz todas as estatísticas que envolvem aí dados econômicos para o Paraná, inclusive o cálculo do PIB paranaense é feito pelo IPARDES. Aí, meu Deus, e agora, né? Aí pensa, reflete,
Eu já era casada, conversa com o marido, o que a gente vai fazer e tal, até que eu tomei a decisão, e acredito que foi uma decisão correta, foi na direção certa, pelo fato de eu ter me mantido dentro de uma universidade, que até hoje é um ambiente apaixonante para mim. Que é o que você ama, né, professora? Que lindo. A gente vai de conversa para os ouvintes alguns dados ali da Comissão Global para o Futuro da OIT. Mas antes, professora, gostaria, assim, do fundo do meu coração, saber, você como uma servidora pública, aquela que serve, aquela que cuida, lembra bastante, né, da vocação humana, daquilo que Jesus de Nazaré nos pede, o cuidado mútuo, né? Como que é para você, para a senhora professora do trabalho, mercado de trabalho, como que é na lida ali com os alunos? Qual que é o anseio para com eles? Dessa área específica do trabalho, conversar, refletir sobre essa dimensão fundamental do ser humano e da sociedade, né? Então, eu tenho bastante clareza para mim de que eu sou uma servidora pública, sabe? Eu não sou só uma professora de ensino superior. Eu estou, neste momento, como uma professora concursada, né, que recebe o salário através do governo do estado do Paraná, e eu estou a serviço do Paraná. Então, eu carregar isso, levar isso em todas as dimensões da minha profissão o tempo todo, né? Entender que eu estou a serviço desses alunos, a serviço desses estudantes, né? Então, eu gosto de ser a professora que bate papo, que conhece o aluno, que sabe da sua história, né? A sua história de vida. Então, assim, quando eu estou na condição de orientadora, vou lá orientando, falando com o meu aluno ou a minha aluna sobre o trabalho que está sendo desenvolvido, e no meio ali da conversa eu pergunto a respeito da vida, a respeito da família, planos para o futuro. Sim. E afinal de contas, o que você espera? O que vai ser a sua vida de agora para frente? O que você está projetando? Né? E fazendo esse tipo de atividade, eu acabo tendo uma proximidade muito grande com os alunos. Eu já consegui ajudar diversos alunos, diversas alunas que tinham problemas psicológicos, que tinham problemas familiares, problemas profissionais, sem saber que caminho seguir, por onde andar, sabe? Então, eu acabo me sentindo assim, a pessoa com o dever de fazer isso, né? Não é só o ensinar o conteúdo, é o ensinar o conteúdo e acompanhar a história de vida desses estudantes e ajudar naquilo que eles precisarem de mim. Isso, a gente, que missão linda, né? Atualmente é minha orientadora, viu? Ela assina embaixo, gente. Ela é muito companheira mesmo. Assim, a gente tem momentos muito especiais de pesquisa, nosso estudo. E é muito bom ter ela como orientadora, ter ela na minha vida, que ela é uma grande servidora pública. Duas coisas, né? Para aqueles que enchem o peito, assim, para falar algo. Tem que enxugar a máquina pública, porque a máquina pública, o Estado, é uma servidora pública. E ela é com excelência a sua função de memória aos 24 anos da partida de Paulo Freire. Verdade. 2 de maio, né? Então, esse né, que leva em consideração a vida, os impactos sociais, a autorresponsabilização. O modelo de trabalho, podemos dizer assim, que parte de baixo para cima, que leva em consideração a pessoa na sua... É muito bonito, viu, professora, ver essa questão de servidora pública, estar a ser, né? Lindo demais, gente. Olha só. Sim. Quanta coisa boa, né, que a gente pode ouvir hoje. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho, assim, é só a título de curiosidade mesmo, pra gente entender um pouquinho mais, o que é a economia do trabalho? Assim, o que ela estuda, o que ela pesquisa?
a economia do trabalho, ela estuda todos os aspectos das relações trabalhistas, das relações de trabalho, relações entre patrão e empregado. Quando nós pegamos a teoria, a que nós chamamos de teoria mais clássica, né, da economia do trabalho, essa teoria clássica ela está mais preocupada em investigar a formação de salários com base na contratação de trabalhadores em um determinado país, uma determinada região. Chegou uma visita aqui de novo. Pode atender a visita. Já estou terminando, visitinha. O que você quer? Na hora de brincar comigo, dormiu. Mamãe já vai lá. Eu vou brincar. Eu já vou lá. Quer brincar, gente? Oh, meu Deus, gente. Que coisa mais fofa. Porque aqui o F... Ele já vai liberar já a mamãe. Ai. Então, aí a teoria mais clássica investiga essa determinação de salários e os principais fatores para a determinação de salários. Daí, a partir dessa teoria clássica, foram surgindo as ramificações. Dentro dessas ramificações, nós temos a teoria do capital humano, que parte da defesa de que o aumento no nível de escolaridade influencia positivamente salário dos trabalhadores e desenvolvimento local, regional e nacional. Então, existe todo um debate sobre isso, existem os autores que são as grandes referências e a gente daí faz as pesquisas com base nesses autores e nesses debates. E também tem as ramificações relacionadas com o que a gente chama de segmentação do mercado de trabalho, aonde nós debatemos. Então existe um mercado de trabalho, existe uma formação de salários, mas é igual para todos? Isso ocorre de maneira uniforme para todos os que se inserem no mercado de trabalho? Aí nós partimos, então, para essa discussão da segmentação e tem a discussão também da discriminação no mercado de trabalho, né? Aonde a gente percebe, pela segmentação, que dependendo do setor onde esse trabalhador está inserido, ele poderá ter um salário maior ou menor. E pela discriminação, nós analisamos as diferenças de salários, comparando a questão de sexo, a questão de raça, né? Nós também fazemos comparações de salários entre crianças, jovens, adultos, idosos, é possível ser feito. Então, o debate sempre é em torno de uma determinada classe de trabalho, um determinado setor de atividade e essas relações, essas comparações e toda a discussão que existe em torno da formação de salários. Olha só que ramo importante esse da economia, que lida com algo que está ali no coração, né, da ciência econômica, que é o trabalho, que é o emprego. E falando nisso, nós temos dados da organização que o Augusto vai falar agora para os nossos ouvintes. Exatamente, né? E a professora pode comentar, felizmente, né? Olha como tem um dado. 90 milhões de pessoas estavam em janeiro de 2019. 2 milhões sobreviviam por meio de uma... Sobreviviam naquilo que a gente chama de economia informal. A professora pode explicar melhor esse termo. Mas pessoas vivendo em situação de pobreza e quase 3 milhões morriam anualmente ocupacionais, né? E aí esses números vêm mostrar e se aprofundaram ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, aonde se ainda mais a desigualdade social, esses problemas como o desemprego que aumenta cada dia mais, isso mostrando que o neoliberalismo dá essas margens cruéis, né, de condições indignas, às vezes criminosas, né?
Com certeza, Augusto, com certeza. Queria que a professora explicasse então rapidinho pra gente, diante desses números tão tristes, o que é, professora, para os nossos ouvintes entenderem assim, essa economia informal? Como ela funciona? A economia informal, ela inclui todos os trabalhadores que estão exercendo algum tipo de atividade econômica, atividade reconhecida como atividade econômica, mas que no exercício dessa profissão ou desse trabalho não tem nenhuma proteção legal, né? Igual aqui no Brasil, nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que exige, por exemplo, a carteira de trabalho assinada para todos os trabalhadores. Então, se esse trabalhador ele não tem uma carteira de trabalho assinada, ele está prestando serviço para uma empresa, para uma instituição qualquer, sem carteira de trabalho assinada, ele está inserido, então, no mercado de trabalho informal, né? E existe um outro grupo de trabalhadores que tem crescido muito, né? Não só no Brasil, como em escala mundial, que seriam aqueles que trabalham por conta própria, ou em uma outra linguagem, né? Eles são chamados também de trabalhadores, não são os avulsos. Meus queridos, deu um branco. Não tem problema, professora, mas nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo, tenho certeza que os ouvintes também. Mas então, seriam essas pessoas que trabalham por conta própria. Ou seja, aquele senhor que você conhece, que tem a banquinha de revista na esquina, ali na região do seu bairro. Aquela pessoa que tem o carrinho de cachorro-quente. Aquela outra pessoa que bate de porta em porta vendendo roupas, né? E a manicure, né? Que faz... pinta aí as unhas, manicure e pedicure, né? Que pinta as unhas das pessoas, indo nas casas dessas pessoas. Nós temos também, como trabalhadores informais, muitas e muitas pessoas que fazem diárias, né? Tanto a diarista do serviço doméstico, quanto o diarista da construção civil, o diarista que faz serviço de carpintaria. Então, são pessoas que não têm nenhum registro. Eles estão trabalhando, mas eles são invisíveis para os olhos da lei. E daí, por isso, eles são chamados de informais. Os invisíveis, então, aos olhos. Olha só, gente, como isso cresceu, né, no Brasil aí devido à pandemia, a necessidade das pessoas de ter uma renda sem ter uma carteira assinada, ou seja, sem ter garantias de trabalho, está crescendo cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, né, devido a tudo isso que a gente fala. Agora, pode falar, Ana, sim, só uma complementação, né, que eu acabei não falando antes, que dentro da economia do trabalho, a gente debate também as questões relacionadas a emprego e desemprego, né? Sim. E quando nós observamos o cálculo da taxa de desemprego para um determinado país, como esse cálculo é feito levando em consideração as convenções da Organização Internacional do Trabalho, então a forma de cálculo é a mesma para todos os países. E inclui trabalhadores formais e informais. Então, quando nós temos hoje anunciado no Brasil que a taxa de desemprego vem aumentando sucessivamente desde que começou a pandemia, nós estamos falando de trabalhadores que estão perdendo seus empregos formais e também de trabalhadores informais que não estão conseguindo trabalho. Né? É a diarista que foi dispensada, é o pintor que não conseguiu mais um trabalho para pintar uma casa, pintar uma obra qualquer, né? Então, assim, nós temos sempre que nos lembrar disso também, que quando o pessoal fala dos pequenos comerciantes de estabelecimentos da área da alimentação que precisaram fechar os seus estabelecimentos, lanchonetes e restaurantes, principalmente lanchonete. Então, esse comerciante da lanchonete... Oi. Não, pode falar, é porque deu uma cortadinha aqui. Cortou aqui, professora, mas pode continuar.
Então, esse comerciante da lanchonete, ele deixou de ter renda, porque ele não está mais atendendo no seu estabelecimento. Então, ele é a mesma pessoa que ia fazer uma reforma e ia contratar um pedreiro, contratar um pintor. Então, ele deixou de contratar. Então, esse pedreiro, esse pintor, eles são os trabalhadores informais que também ficaram sem emprego e sem renda. Então, a taxa de desemprego inclui estas pessoas, né? Então, nós estamos tendo uma perda de renda hoje no Brasil, tanto no mercado formal de trabalho quanto no mercado informal. Todos estão sendo gravemente afetados. Olha só, gente, isso me faz lembrar uma coisa que a gente sempre debate aqui no FV, ouvintes e professoras, que é essa diferença. Às vezes as pessoas falam, empresários, né? As pessoas que têm um carrinho de cachorro-quente, uma manicure lá que é MEI. Empreendedor. O empreendedor, coloca tudo no mesmo balaio, né? Como se fossem as condições iguais também, aquela pessoa que mega empresa, grandes multinacionais, e uma pessoa por necessidade. Então existe essa diferença, a gente tem que aprender a entender que essas pessoas, os trabalhadores informais, eles estão na classe trabalhadora também, por mais que estejam empreendendo, abrindo um restaurante, ou seja, eles precisam desse trabalho para ter a sua renda. Então a gente tem que sempre levar isso em consideração, e são empregos que também foram muito afetados, como a professora lembrou aqui. E dentro dessa temática, professora, nós vamos deixar no link da descrição desse podcast um artigo da teóloga Emilce Kuda, que fala sobre, é uma argentina, uma mulher fantástica, vale a pena ler o artigo dela. Ela fala sobre o trabalho como cuidado criativo. E no momento do seu artigo, ela fala sobre a teologia do povo, na qual o Papa Francisco foi formado pelo teólogo Juan Carlos Canone, na Argentina. E ele diz o seguinte sobre essa temática, professora. Ela diz: o trabalhador pobre, ao deixar de estar empregado, não perde a sua condição de trabalhador, porque, se o fizesse, perderia a sua dignidade humana, pois o trabalho é a forma como o ser humano desenvolve e manifesta sua essência. Olha que interessante. Isso explica, no século XXI, o surgimento de novas formas de trabalhadores desempregados, alternativas aos sindicatos que, durante o século XX, lutaram pelo trabalho decente. Hoje, portanto, olha só, os movimentos populares são um modo de organização dos trabalhadores demitidos e exigem algo mais primário do que condições dignas de trabalho, porque estão desempregados. Eles reivindicam a dignidade por ação de terra, teto e trabalho, que são de Francisco, onde ele fala para os movimentos sociais populares do mundo: terra, teto e trabalho. Aí vem a participação do Estado na garantia de uma renda básica universal, auxílio emergencial, né, que é a porta para esse debate. Então, é uma temática que a gente tem que trazer à tona, falando de trabalho, os trabalhadores desempregados. E ela conclui dizendo que é mudança cultural, de percepção do trabalho, né, não apenas como um emprego assalariado em condições de exploração. Entre trabalho, é preciso trabalho, formação, capacitação permanente da pessoa remunerada. Isso permite ver o trabalho pela ótica, né, da responsabilidade, de zelar pela criação, porque tudo está interligado, como diz o Papa Francisco, né? Decente e digno. Trabalhar como cuidador e ser remunerado por isso é uma atividade digna que gera o lançamento de um movimento organizado de todos os trabalhadores em busca de alternativas às mudanças tecnológicas. Olha só, gente, aqui nesse ponto, vocês concordam comigo que entra o trabalho da FV, da educação financeira, porque a gente precisa capacitar trabalhadores, formar, e não somente para ele vai exercer, né? Mas ele tem para o crescimento e o desenvolvimento econômico. E ele precisa ter uma vida digna e de qualidade. Muitas vezes não basta que o Estado crie emprego, distribua renda, mas precisa educar as pessoas, os cidadãos. Nós precisamos de educar, depois não cair
endividamento. Desemprego pode ser uma porta para o endividamento. Nós já falamos sobre isso. Então, o trabalho da educação financeira é muito importante e também nesse contexto de desemprego, para que a pessoa, depois que volte a ter a sua renda, ela possa voltar a viver com dignidade e não caia aí num ciclo de consumo desenfreado novamente, que é um dos problemas que a gente tem na educação financeira e no Brasil. E para a professora fazer a sua consideração sobre essas temáticas que a gente trouxe, tanto da Emilce quanto o que a Ana falou, é um comentário, professora, sobre isso que a Ana trouxe, essa temática que a gente sempre bate na mesma tecla. A educação financeira, ela é o terreno fértil para o nascimento de uma nova cultura trabalhistas, uma nova cultura do encontro, uma economia do cuidado, como pede o Papa Francisco, né, aos jovens, que faz 2 anos do chamado dele para jovens do mundo inteiro, para pensar. Gostaria de ouvir a senhora sobre isso, sobre a função transversal da educação financeira e o seu agradecimento. Enquanto vocês falavam, eu me lembrei de 2 situações que estão ocorrendo, que eu tenho acompanhado de perto e que não ocorreriam se essas pessoas tivessem vivido um processo de educação financeira, né? Antes estávamos falando dos pequenos empresários, dos microempreendedores que têm as suas atividades na área do setor de serviços ou do setor da alimentação e foram gravemente afetados pelo fechamento dessas atividades aí em diversos períodos dessa pandemia. Sinto dizer e afirmar que a partir das pesquisas que eu tenho acompanhado, nós teremos um novo ciclo que seria a chamada terceira onda da pandemia aqui no Brasil, e eu acredito que se essas pesquisas se confirmarem, tais estabelecimentos ficarão fechados novamente por um bom período, né? E daí eu acompanhando algumas pessoas que têm esses pequenos estabelecimentos, eu tenho perguntado para elas, mas por que o fechamento do estabelecimento está te afetando tanto? Você não manteve uma verba, um fundo de emergência que pertença ao estabelecimento para manter o estabelecimento vivo no caso de uma crise, que poderia ser até o chamado fundo rotativo, né? A maioria desses micro e pequenos empresários responde que não, que nunca guardou uma reserva, né? Que seria uma reserva do CNPJ, não é uma reserva da pessoa física, é uma reserva da empresa, que fica lá para as possíveis emergências, né? Então, quando estamos em um ciclo positivo, estas pessoas gastam o dinheiro, né? Usufruem desse dinheiro e se esquecem que o ciclo negativo pode acontecer, né? Dessa vez aconteceu em função de uma pandemia, poderia acontecer em função de qualquer outra situação econômica. Com certeza. E daí a quebradeira, né, que a gente fala, o fechamento de muitos estabelecimentos aqui no município onde eu moro, que é o município de Toledo, no Paraná, muitos e muitos estabelecimentos comerciais estão se fechando, muitos, sabe? E por que isso está acontecendo? Porque não houve a preocupação em manter um fundo de reserva para possíveis emergências, né? De outro lado, da parte do trabalhador, existem aqueles trabalhadores que, por um motivo ou outro, precisaram se afastar do seu trabalho em situações relacionadas com doença ou acidente de trabalho. Essas pessoas recebem lá o afastamento, né, o documento de afastamento da empresa onde trabalha, e elas precisam entrar com um pedido de benefício junto ao INSS. Acontece que, devido à pandemia, o atendimento do INSS ele está bem mais lento do que seria em tempos normais. Então, nós estamos tendo casos de trabalhadores que ficam 2, 3 meses sem absolutamente nenhuma renda,
até conseguir encaminhar o seu benefício. Então, dentro de um comitê que eu participo, que é o Comitê de Resistência e Solidariedade, nós temos recebido demandas destes trabalhadores. Então, o que aconteceu com esses trabalhadores? Eles estão ali numa situação intermediária, eles não têm direito a um auxílio emergencial, porque lá no Ministério do Trabalho eles estão registrados com uma renda razoável. Então, isso não dá direito a receber o auxílio emergencial, né? E eles não estão recebendo o seu salário porque foram afastados pela empresa. Só que também não recebem o benefício do INSS porque não conseguem encaminhar esse benefício. Então, essas pessoas, elas têm um intervalo de tempo que esses trabalhadores e suas famílias estão literalmente passando fome, né? Aí eu digo, se essas pessoas tivessem se permitido, né, um processo de educação financeira e tivessem feito uma poupança de emergência, daí nós estamos falando da poupança familiar, né? Não, eu não sei, hoje eu estou empregado, estou ganhando bem, amanhã eu não sei como será. Então, eu preciso ter uma poupança, eu preciso ter uma reserva financeira. Então, são famílias que não fizeram a sua reserva financeira e que agora, nesse momento em que elas transitam entre um benefício e outro, as famílias estão totalmente desassistidas, passando necessidade mesmo. Olha só, gente, situações que envolvem trabalhadores, envolvem pequenos negócios em que a reserva de emergência, que a gente já falou em vários episódios, e tem um episódio só sobre isso, se você não ouviu, vai escutar, tá? A importância deste planejamento para nossa vida, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa. Qualquer outra coisa mostrou pra gente que imprevistos acontecem. A gente pode estar trabalhando, e pode acontecer alguma coisa que a gente não espera e a gente precisar aí de um auxílio, né? Bom, queria agradecer muito a professora Rosângela, que é minha orientadora. Gente, olha que sorte que eu tenho, hein? Uma orientadora dessas, por estar aqui conosco nesse momento no FV, nos ensinando tantas coisas importantes depois desse dia tão importante que é o Dia do Trabalhador. Muito obrigada, professora. E agora vou deixar você mandar a sua mensagem final. Seu agradecimento. Certo. Antes de encerrar, então, contar aí também um outro detalhe da minha história de vida. Na minha juventude, eu fui participante da Pastoral da Juventude. Eu comecei em um grupo de jovens da Paróquia São Cristóvão, de Toledo, Paraná. Comecei como participante do grupo, aí fui eleita coordenadora do grupo. Fiz as chamadas etapas de formação, que na época eram 5 etapas que nós fazíamos anualmente. Aí, quando eu saí da coordenação do grupo de jovens, eu assumi a coordenação paroquial da Pastoral da Juventude. Atuando na coordenação paroquial, eu tive assim uma caminhada de extremo aprendizado, muita coisa boa. Fiz o meu projeto de vida e pastoral. E dentro do meu projeto de vida e pastoral, eu coloquei que eu queria ser professora universitária, que eu queria passar em um concurso, queria trabalhar em uma universidade pública e várias outras coisinhas ali que eu coloquei nesse meu projeto de vida e pastoral, né? Também incluía casar, ter os meus filhos, ter a minha casa própria. E são todos projetos que eu consegui realizar. Sempre agradeço a Deus por ter conseguido realizar. E também nessa caminhada teve o período que eu fui coordenadora diocesana da Pastoral da Juventude e ajudei a organizar um congresso chamado Congresso Ecumênico dos Jovens da Diocese de Toledo, Paraná, que foi também uma grande experiência para mim. Então, que legal. Assim, uma grande parte desse ser trabalhadora do Estado e ser servidora pública, eu posso garantir que eu obtive essa certeza também dentro da Pastoral da Juventude, com todos os estudos, com todas as experiências que nós vivenciávamos na Pastoral da Juventude. Olha que... E em termos de educação financeira, quero deixar aqui também o meu relato, o meu testemunho, podemos chamar assim, né? Para conseguir a minha casa própria, eu tive que fazer o planejamento financeiro, eu e o meu esposo, né? Nós tivemos que sentar juntos,
determinar quanto da nossa renda nós iríamos gastar com o consumo presente e o quanto da nossa renda seria poupado, seria guardado para o consumo futuro, que neste caso era a nossa casa própria. Que legal. Assim fizemos também para conseguir comprar um carro, assim fizemos também para planejar as melhorias todas financeiras que fomos tendo aí ao longo da nossa vida familiar e com certeza, pessoal, com certeza, essa educação financeira, esse planejamento financeiro familiar, ele é extremamente importante. Numa família, ele ajuda inclusive a manter o bem-estar, o diálogo e a boa convivência no casal, sabe? Porque a gente sabe que Com certeza. problemas financeiros causam até divórcio, né? Então, é importante falar sobre a renda, falar sobre o salário, fazer o planejamento dessa renda de uma forma dialogada, porque isso mantém um bom casamento, mantém o bom no casamento. Então, agradeço muito. Tá bem, pessoal? Agradeço muito, muito, muito. Acho que tá cortando. Oi. Acho que cortou. Cortou? Qual parte que cortou? Agora Agora. voltou. Tá. Conhecimento, agora pode continuar. Então tá. Agradeço muito, muito, muito por estar aqui hoje, por este convite. É uma experiência prazerosa, estou muito feliz e desejo que esse programa, que essa iniciativa da educação financeira para a vida continue crescendo, continue abrangendo cada vez mais pessoas e continue aí contribuindo com as pessoas que acompanham e participam. Um pequeno problema agora no final. Bom, A professora agradeceu Por estar participando esse programa e a gente que agradece a ela por estar nesse momento especial. também para os mini convidados. Um beijão, né? É verdade. Ter roubado a mão. Vamos liberar ela. Exatamente. E nessa data, né, especial do 1º de maio, a Articulação Brasileira Clara iniciou a sua campanha contra a fome. É vergonhoso o nosso país ter gente de fome, necessitado e tanta gente ficando cada dia mais rico. Portanto, essa articulação, nós vamos ter... Você quer e pode ajudar no combate contra a fome. Nós tem o hashtag Economia de Francisco e Clara contra a fome. Então ali você vai conseguir obter para essa campanha maravilhosa. Nós vamos deixar também o Pix aqui na descrição deste episódio para você contribuir com essa campanha se você quiser ajudar, viu, gente? Rosângela, a você, nosso ouvinte, né? Conosco. Um beijo especial. Então, Francisco, eu decidi agora que vai ser para ele. A gente para conseguir uma nova economia. E nós. Então, beijo, Papa Francisco. Espero que a gente se encontre. Francesco. Episódio maravilhoso. Foi preparado com muito carinho para compartilhe com seus amigos, familiares, com a comunidade. Compartilhe com esperança. A gente agradece imenso. Rosângela Maria Pontilli, muito obrigado por suas palavras. Foi maravilhoso ouvir a sua história e ver como que é bonito uma mulher extremamente apaixonada, entregue pela causa do reino de Deus, que é a educação, né, que é o magistério, que é o serviço. Então a gente fica assim extremamente honrado de ter você como nossa amiga, parceira aqui do nosso projeto. E olha só, ouvintes, não se esqueçam nunca e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.
Olá, queridos e queridas ouvintes do Educação Financeira para a Vida. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos que tivemos no decorrer deste episódio. Durante a gravação do mesmo, a gente não conseguia ver que teve esses picos na internet. Pedimos desculpa a todos vocês e vamos trabalhar para que isso não ocorra mais, viu? Perdão, mas espero que vocês tenham curtido e aprendido muito aí com a professora Rosângela. Beijo grande!